Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem na medida do possível, né? Então, agora a gente vai começar com uma sequência de aulas sobre bactérias, tá? Nós vamos estudar diversos aspectos desses seres pequenininhos, né? Que são bastante importantes para a gente vai estudar as suas características, a gente vai estudar algumas práticas que a gente vai fazer no laboratório, até quando a gente puder voltar para a escola, ou quando a gente estiver em casa também, algumas coisas é possível fazer de prática, tá? E algumas doenças, inclusive, que são veiculadas por alimentos causadas por bactérias. Então, ao longo das aulas, eu vou explicando para vocês alguns aspectos legais, tá bom? Vamos começar aqui, então, introduzindo, perguntando para vocês, que eu acho que vocês já sabem a resposta, né? Mas essas bactérias, será que todas elas causam mal? Né? Todas elas fazem mal à saúde, né? Muita gente pensa que sim, mas a resposta é não, né? A grande maioria das bactérias, inclusive, não causa doença, né? Na gente e em outros seres vivos, tá? Elas são importantes, então, para a natureza e para a humanidade em diversos aspectos. Eu vou dar aqui alguns exemplos para a gente ver de início a importância desses seres. Tá? Na decomposição, né? O que é decomposição? A matéria orgânica, né? Todo mundo já viu por aí uma árvore caída ou um animal que morre na estrada, né? E as bactérias em conjunto com os fungos, elas ajudam, né, na decomposição da matéria orgânica. E assim elas vão fazendo uma reciclagem, elas são recicladoras naturais, né, do ambiente. E esses nutrientes, esses elementos químicos que estão nas árvores, nos animais, em qualquer matéria orgânica, vão sendo reciclados na natureza, voltam para a natureza para ser usados de outra maneira, né? Então, realmente, sem bactérias e os fungos, nesse sentido da decomposição, o mundo seria um grande lixão, né, de matéria orgânica. Tá? Então aqui todo mundo já deve ter visto essa figurinha aqui na nossa direita, né, que representa uma cadeia alimentar, né? Lembra daquilo? Aqui embaixo tem as plantinhas que são, né, devoradas por insetos, por exemplo. Depois vem aqui o roedor, come o inseto, vem a ave, come o roedor, mas no final dessa cadeia alimentar tem quem? Fungos e bactérias que ajudam na decomposição, que fazem a decomposição desses todos os seres vivos envolvidos na cadeia alimentar, né? Então é uma importância muito grande das bactérias. Outras importâncias, né, que eu vou citar aqui exemplos clássicos na medicina, na agricultura, na farmácia. Uma bactéria, né, um gênero de bactéria chamado Rhizobium, é muito importante na agricultura, no cultivo de plantas que fornecem inclusive alimentos para a gente, que são as leguminosas, que são feijão, lentilha, soja, né? Então, olha só que legal essa associação e como que as bactérias ajudam essas plantas. Essas bactérias do gênero Rhizobium, elas moram em nódulos na raiz da planta, né? E elas fazem uma relação de troca, elas fazem uma troca de benefícios com as plantas, né? As plantas precisam do nitrogênio, um elemento químico muito importante para a constituição das plantas. A gente também precisa de nitrogênio, só que a gente, nem as plantas, nós não conseguimos pegar o nitrogênio da atmosfera, né? E essas bactérias conseguem fixar o nitrogênio da atmosfera, fornecem esse nitrogênio para as plantas que elas tanto precisam, e em troca desse favor, as plantas fornecem alimento, né, para as bactérias que estão por ali. Então é uma relação de troca, mas é uma relação muito importante que evolutivamente né, existe para auxiliar essas plantas conseguirem a crescer, né? Sem essas bactérias, realmente, essas plantas e, consequentemente, os alimentos que essas plantas, né, produzem não iam conseguir ser viáveis, inclusive para a gente, né, se alimentar. Outro exemplo muito clássico também é o uso de bactérias na produção de medicamentos. Aqui eu tenho um exemplo, né, que é a produção de insulina, que foi o que revolucionou a biotecnologia, né? Antigamente, como que a insulina era produzida? Insulina que é necessária, né, para as pessoas que têm diabetes.
A insulina era produzida a partir de órgãos de porcos e de gado, principalmente de porco. Então tinha que morrer um monte de porco para conseguir fazer, né, insulina, esse medicamento tão importante para algumas pessoas. Depois que descobriram que geneticamente, né, é possível fazer um procedimento genético, uma modificação genética, e algumas bactérias passaram a produzir em laboratório insulina humana, então realmente isso dispensou o uso dos órgãos, né, dos porcos, e a insulina passou a ser feita dessa maneira, a partir de bactérias, né? Então olha só que interessante a aplicabilidade das bactérias na farmácia, né, na produção de medicamentos, que isso revolucionou realmente a ciência. Outro exemplo também a ver com biotecnologia usa uma condição natural de algumas bactérias que naturalmente produzem toxinas que matam insetos. E esses insetos são considerados pragas em algumas culturas, por exemplo, na soja. Então, essas bactérias que produzem toxinas naturais, naturalmente ela produz, né? Essa ideia foi usada por pesquisadores para inserir um pedacinho do material genético da bactéria na planta. Então, o que eles fizeram? Plantas transgênicas, plantas que têm um pedacinho do DNA, né, da bactéria, e essas plantas naturalmente possuem então essa resistência às pragas. A planta vai estar ali e o inseto vai tentar, né, se alimentar da planta e ela não vai morrer, né? O inseto, pelo contrário, que vai morrer. Então é um tipo de herbicida natural. Tá? É um exemplo de uma aplicação de bactéria também na agricultura. E outro exemplo aqui, não sei se vocês já ouviram falar, que as bactérias, elas também conseguem degradar plástico, né? Alguns estudos já foram realizados, né, e verificaram que algumas bactérias conseguem degradar completamente a garrafa PET, né, que a gente usa, né, bastante, inclusive, devemos diminuir esse uso de plástico na nossa vida, mas essa descoberta é muito interessante porque futuramente, né, com as técnicas sendo aprimoradas, vai ser possível reduzir uma quantidade de plástico na natureza de uma forma natural, né, de uma forma utilizando recursos que a própria natureza nos dá, no caso as bactérias que degradam plástico, tá? Então aqui alguns exemplos. Roupas, talvez não é um exemplo tão familiar de vocês, mas sim, algumas empresas, algumas startups e também estudos em universidades já foram feitos colocando então as bactérias para produzirem roupas, né? Então todas essas roupas que estão aqui foram produzidas por bactérias. É um tipo de biotecido que imita o couro, né? Então seria um couro totalmente biodegradável, né? Com um tempo de vida mais curto, mas com um apelo, né? Sustentável, super sustentável, vegano também, porque não é de origem animal, né? Então é um exemplo de como que talvez futuramente aí a gente vai estar vestindo um monte de roupa de bactéria, já pensou? É uma curiosidade que talvez seja interessante para vocês. E essa aqui já não é uma novidade, né? A gente sabe que as bactérias estão presentes fazendo alimentos que estão no nosso dia a dia. Então, as bactérias, elas auxiliam na produção, fazem, na verdade, né? São os principais atuantes na produção do vinagre, né? Aqui embaixo, na produção do picles, né? Esses vegetais que ficam em conserva. Aqui no centro, a bebida, né? Não sei se vocês já ouviram falar, recentemente está ficando mais famosa, né? A kombucha é uma bebida probiótica que tem bactérias e fungos também que são importantes para a saúde, também usa a bactéria. Laticínios como, né, queijo, iogurte, todo mundo já deve ter ouvido falar ou também consumido, né? Aqueles leites fermentados, né? O iogurte tem bactéria, a gente também vai estudar o que ela faz ali para, né, produzir o iogurte. E vocês já fizeram algum iogurte caseiro, né? É normal, muitas pessoas fazem o iogurte caseiro e eu também trago aqui, se eu conseguir fazer, né, gente, qualquer um consegue fazer. Então, porque os meus dotes culinários
não são lá essas coisas, tá? Você acha essas receitas no YouTube, coloca iogurte caseiro que você consegue achar, mas eu quis provar para mim mesma, acho que mais do que para vocês, o que eu consigo fazer. E eu trago aqui uma receitinha básica de um iogurte caseiro. Você precisa só de um leite integral, 1 litro de leite e aquele iogurte natural, tá? Aquele iogurte que vem num potinho natural. Então, como que eu fiz, né? Super receita aqui. Tentei até gravar um vídeo, mas não ficou muito legal. Um vídeo na cozinha, vai foto mesmo. Então, você aquece esse litro de leite, tá? Não deixa ferver, vai aquecendo e vai mexendo ele. Depois você deixa ele esfriar. Eu não tenho termômetro em casa. Se você tiver termômetro em casa, você vai deixar ele chegar até uns 95 graus, depois você deixa ele chegar até uns 43 graus. Como não tenho termômetro, eu deixei ele esfriar naturalmente e depois lavei bem a mão, coloquei o dedo no leite. Quando eu consigo uns 10 segundos com o meu dedo mergulhado no leite, é porque ele tá na temperatura ideal, tá? Então ele já tá mais morno. Quando ele já tá mais morno, eu pego um pouquinho desse leite morno e num frasco separado, você mistura esse leite morno com o iogurte natural para dissolver. Depois que você dissolve o iogurte natural, você junta tudo. Obviamente que eu ia fazer um desastre, né? Quis até mostrar para vocês aqui, na hora que eu fui juntar o iogurte com o leite, óbvio que eu derramei. Depois isso daqui você vai cobrir e a receita, né, o X da questão é você deixar esse iogurte num ambiente quentinho, tá? Então, uma dica é envolver com um cobertor, com algumas toalhas, como eu fiz aqui, tá? Então, eu deixei ele durante 8 horas enrolado na toalha, enrolado no cobertor, e depois eu tirei daqui, ficou desse jeito, nesse aspecto, a hora que eu tirei, né, do cobertor, e depois eu levei pra geladeira. Na geladeira, então, você deixa ali pelo menos umas 2 horas para ele pegar mais consistência e depois você pode consumir, que ele fica bem gostoso, ficou bastante gostoso. Nessa versão aqui, do jeito que ele tá, você pode bater no liquidificador com frutas, enfim, ele fica com um sabor bem característico, tá? E quais são as bactérias presentes no iogurte, né? Então a gente vai poder visualizar isso no microscópio, inclusive, né? Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Não se assustem com os nomes complicados, tá? Isso aqui é só para curiosidade. Eu quero que vocês reparem mais na forma, no formato dessas bactérias, tá? Porque a gente vai depois aprender alguns nomes desses formatos. Então a gente tem Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, a bactéria Lactobacillus acidófilos, bastante presente também no leite fermentado, Bifidobacterium, Streptococcus thermophilus. Então são bactérias bonitinhas, né? Só que lembrar que essas microfotografias aqui, elas foram tiradas usando o microscópio eletrônico, né? Um microscópio bem mais complexo, que a gente não tem no laboratório, ele é mais caro e realmente bastante complexo. A gente sabe que as bactérias são pequenininhas, né? Deixa eu só lembrar que a gente já viu esse tipo de imagem quando a gente estudou vírus, mas eu só vou relembrar rapidamente para vocês compararem aqui um tamanho de uma bactéria aqui embaixo, né? Com alguns vírus, para vocês verem que ela é maior, né? As bactérias são maior que a maioria dos vírus. E aqui a gente tem uma medida em nanômetros, né? Então, para visualizar as bactérias no microscópio óptico, que nem a gente tem na escola, realmente a gente vê com pouco detalhe, não vê aquela bactéria bonita, né? Grande. Então, olha só aqui embaixo, o poder do microscópio óptico realmente é pequeno, consegue ver lá, né? 1 micrômetro, né? 10 micrômetros, em pouco detalhe, tá? Aqui, ó, a gente vai com certeza visualizar, né, depois, quando a gente puder fazer isso presencialmente, o iogurte, né, e aqui as bactérias que eu mostrei para vocês no slide anterior, maiores, tiradas, né, as fotos com microscopia eletrônica, aqui eu tenho com uma microscopia óptica que dá pra gente ver também, né, mas com menos detalhes. Falando em microscópio, pessoal, eu trago aqui para finalizar a aula um tipo de microscópio caseiro, tá? Que eu também tentei fazer aqui, eu só tô trazendo coisa que eu tentei fazer e consegui em casa. Esse microscópio caseiro
você consegue fazer a partir de um laser. Só que eu não vou falar para vocês fazerem porque esse laser é caro, tá? Mas ó, eu comprei e daí paguei R$ 40. Mas vamos fazer quando a gente tiver a oportunidade juntos. Então é um laser verde, não dá pra ver aí porque tá claro, mas é um laser verde que basicamente o mais difícil é você mirar o laser nessa gotinha aqui que você usa uma seringa, tá? E daí você joga contra a parede, contra alguma superfície. E daí você consegue visualizar as bactérias, os fungos, os micro-organismos. Esse líquido aqui pode ser água do rio, até uma solução que você pega a água da sua boca, né? Porque tem muita bactéria na boca, enfim. E eu consegui fazer aqui, né? Depois de muita tentativa, tentando mirar o laser, consegui verificar, visualizar alguns micro-organismos. Mas deixa que essa parte aqui a gente faz quando a gente voltar nas aulas presenciais. Beleza, pessoal? Então, essa era a primeira parte, né, da nossa aula. E agora eu espero vocês em outro momento para vocês verificarem a parte 2 da aula sobre bactérias. Beleza? Até mais!